Ok, amém. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Como nós temos o costume de nos colocar de pé, quando você encontrar, se coloca de pé para lermos a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 4. A palavra de Deus nos fala: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se és filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar mais alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Lhe disse: eu darei toda a autoridade a você sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem quiser. Então, se me adorais, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O diabo levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos ao seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Espírito Santo de Deus, eu sei que eu sou completamente limitado e incapaz de fazer alguma coisa, por isso eu te peço que tenha misericórdia de nós, que essa palavra ela traga luz às nossas vidas. A palavra do Senhor ela cura, ela liberta, ela traz renovo, ela traz esperança, ela nos corrige, a palavra nos liberta. Por isso, Espírito Santo, que a tua presença venha trazer algo novo para nossas vidas nessa noite. Que a tua presença, Espírito Santo, faça a diferença. Venha quebrar tudo aquilo que possa impedir de sermos abençoados pela tua palavra e pela tua presença. Em nome de Jesus, eu repreendo todo impedimento que o Senhor venha nos dar, Pai, direção. Que o Senhor venha nos dar, Pai, entendimento da tua palavra. Que o Senhor venha nos dar, Senhor, nos fazer entender, nos dar sabedoria para compreendermos a revelação que o Senhor quer trazer nas nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus. Podem se assentar. Eu queria compartilhar com vocês nessa noite um pouquinho sobre a importância da palavra de Deus. A Bíblia nos fala lá em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós cremos que a toda a verdade que o Senhor tem para nós está na palavra de Deus, a Bíblia. Nós cremos que tudo aquilo que está escrito aqui é verdade para nossas vidas. E nós cremos que a palavra de Deus, ela liberta, ela traz libertação para as nossas vidas. Amém? E é sobre isso que eu quero falar, a verdade que liberta. Mas antes de falar sobre a verdade que liberta, eu estava pensando sobre algumas coisas que nós temos vivenciado na igreja no Brasil hoje, na igreja cristã no Brasil. A gente tem vivido um tempo de muitas mudanças, de crescimento da igreja, de crescimento dos cristãos, ou pelo menos daqueles que se dizem cristãos. Algum tempo atrás, acho que uns 3, 4 anos atrás, a revista Época publicou uma reportagem que dizia, que fazia uma projeção, mais ou menos dizendo que até 2020, 50% da população do Brasil será cristã, vai ser evangélico. A revista trazia esse dado: até 2020, 50% da população brasileira será evangélica. Bom, a princípio parece uma coisa boa, glória a Deus, aleluia.
Só que tem alguns poréns em relação a isso, né? Eu vou falar agora sobre isso. Mas o IBGE também tem uma estatística hoje que diz mais ou menos que em torno de 25%, talvez um pouco menos, um pouco mais, não me lembro ao certo, mas em torno de 25% da população se declarou evangélico no último censo, que foi em 2010. A gente observa também no contexto de igrejas crescendo, muitas igrejas crescendo, muitos ministérios surgindo. Isso é bom, mas isso também tem tem outro lado, algumas outras coisas para a gente pensar. Ou seja, ao mesmo tempo que a gente tem uma projeção de um crescimento da igreja no Brasil, de cristãos no Brasil, igrejas crescendo, ministérios crescendo, nós também temos uma outra coisa, que talvez a revista não divulga, que talvez o IBGE não divulga, que é a quantidade de pessoas, de crentes, que ficam trocando de igreja várias e várias vezes. Vão num lugar, não está bom, vai em outra igreja, não está bom, vai em outra igreja, não está bom. Fica nesse processo de vai e vem, quer dizer, de vem não, de vai. Ou seja, é como se fossem pessoas nômades, né, que não tem um lugar certo, que não tem raízes, que não tem uma comunhão, que não tem uma submissão a uma liderança. Então existem muitos, milhares, infelizmente, de cristãos que vivem essa realidade. Eles vão para o ministério, quando começam a discordar de muitas coisas, vão para outro, depois vão para outro. Uma outra questão, muitos, milhares de desviados do Brasil. Eu tenho certeza que cada um de nós conhece várias pessoas que já frequentaram a igreja, que já talvez foram batizados, que talvez tiveram algum ministério, líderes que estão desviados dos caminhos de Deus. E esses líderes, essas pessoas desviadas perante o censo, se dizem cristãos. A gente tem uma outra questão, a quantidade de brigas, discussões, desentendimentos, divisões dentro da igreja, das igrejas. Quantas divisões, quantas igrejas surgiram porque houve uma briga e alguém discordou, não foi submisso e abriram outro trabalho totalmente sem estrutura, pessoas não sábias, estão falando por aí de Deus e falando qualquer besteira que não tem respaldo bíblico. Quantos escândalos que a gente vê na mídia, quantos famosos por aí que fazem tudo que a Bíblia condena e dizem: não, eu sou evangélico, eu sou cristão. Então, ao mesmo tempo que a gente percebe coisas aparentemente muito boas, como o crescimento da igreja, por trás disso também existem problemas, que é uma igreja que muitas vezes tem crescido, tem se multiplicado, tem inchado, sem uma estrutura, pessoas que não são curadas, que não são saradas, uma igreja muitas vezes doente, com vários problemas, pessoas que hoje estão bem, amanhã estão mal, pessoas que só sabem murmurar, que só sabem reclamar, pessoas dentro da igreja que não são submissas aos seus líderes, pessoas que vivem mais ou menos, sem compromisso. Muitas e muitas, milhares e milhares e milhões de pessoas que frequentam uma igreja, apenas, que assistem a um culto, apenas, que sentam no banco de uma igreja, apenas, e que não cumprem plenamente a vontade de Deus, que não cumprem plenamente aquilo que está escrito na palavra de Deus. Ou seja, crentes em partes, estão no mais ou menos. Mas o que Deus quer não é que nós vivamos no mais ou menos. E quais são as explicações muitas vezes para isso? Para pessoas que vivem no mais ou menos, pessoas que têm mais ou menos um compromisso. Por que isso acontece? Porque a gente observa uma grande falta de conhecimento da palavra de Deus. É uma das explicações. Pessoas que não têm um profundo conhecimento da palavra de Deus. Eu não quero dizer conhecimento teológico, que é uma bênção também. Não quero dizer que você tem que fazer um curso teológico, mas pessoas que não se alimentam da palavra de Deus diariamente, pessoas que não entendem o princípio básico, os princípios básicos que a palavra nos ensina, porque não se alimentam. Então, pessoas muito superficiais, que
qualquer coisinha, qualquer problema, qualquer dificuldade, elas se afastam, elas começam a murmurar, a reclamar, e além da falta de conhecimento, uma falta de obediência à palavra de Deus. E por que isso é importante na nossa vida? Conhecer a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus, porque é Deus falando conosco. Nós cremos que o que está escrito aqui é verdade, não são um monte de histórias. Embora exista um monte de histórias, essas histórias são verdadeiras, e essas histórias servem para nos corrigir, para nos ensinar, para nos encorajar, para nos dar uma direção, é o nosso manual de vida. Só que muitas pessoas, muitos de nós, muitas vezes não nos aprofundamos em conhecer a palavra e não queremos obedecer. E a gente observa que alguns prosperam, e quando eu falo de prosperidade, eu não me refiro apenas a uma prosperidade financeira, mas muito mais do que isso, a uma prosperidade espiritual, a uma prosperidade do ministério, que é algo muito importante, mais importante do que uma prosperidade financeira, porque a Bíblia diz que nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. Então, quando eu busco realmente cumprir a vontade de Deus, conhecer qual é a vontade de Deus para a minha vida, que eu busco obedecer a vontade de Deus, a trabalhar, a investir no reino de Deus, todo o restante que eu preciso vai ser acrescentado na minha vida. Então, pessoas que não têm o conhecimento e não têm obediência, e a Bíblia fala sobre isso. Lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz que o meu povo perece porque falta conhecimento. Ou seja, muitas vezes nós estamos perecendo porque nós não conhecemos ao Deus que nós servimos, nós não conhecemos o que Deus quer falar conosco. Talvez nós gastamos muito tempo, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e nós não paramos para esperar o Senhor falar conosco, nós não buscamos que Ele fale conosco por meio da palavra. Quantas vezes a gente busca, espera que o missionário seja usado para falar conosco, o irmão seja usado para falar conosco, ou que a gente sonhe com Deus, né? Deus falando alguma coisa por meio de sonho, ou a gente ouça uma voz, não sei de onde, vinda do além, ou a gente espera que o pastor pregue uma mensagem diretamente para mim. Só que na verdade, gente, você quer saber como é que é a principal maneira de Deus falar com você? Está aqui. A Bíblia não é a palavra de Deus? Então é Deus falando conosco. Uma das principais maneiras de Deus falar conosco. E a Bíblia diz: o povo perece porque falta conhecimento. Muitas vezes nos perecendo, estamos passando por momentos muito difíceis e nós não sabemos o que está escrito na Bíblia. Nós não sabemos quem nós somos. E a outra coisa é a obediência. Não adianta você saber se você não está disposto a obedecer. Lá em Tiago 1, 22, 25 diz: sejam praticantes da palavra, ou seja, obedeçam, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que é apenas ouvinte da palavra, que não pratica, engana-se a si mesmo, porque não vai promover transformação se não coloca em prática aquilo que a palavra diz. E continua falando mais: aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois, ao olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência, não lembra. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, ele não esquecendo o que ouviu, mas praticando, ele será feliz naquilo que fizer. Quantos querem ser felizes? Todos. Ninguém quer ficar triste. Amém? Ninguém quer ficar triste. Nós queremos ser felizes. Olha um dos segredos aqui da felicidade: perseverar na prática da lei, da palavra. Esse é um dos segredos. Conhecer e obedecer é um dos requisitos para ter uma vida vitoriosa. Parece ser muito simples, e de fato é.
A vida com Deus é simples. Amém? O Thales tem uma música que fala que a gente que complica, né? De fato é. A vida é simples. Não vou dizer que ela seja muito fácil. Nós passamos por momentos muito difíceis da nossa vida. Mas a vida é simples. A palavra de Deus ela é simples. Os princípios são simples. Obedecer a Deus é simples. Conhecer a Bíblia é simples. Não tem nada de complicado. São coisas simples. Tenho ministrado muito na minha célula, né? Incentivado as pessoas a declararem. Já falei algumas vezes aqui. Lá no Gaconha eles fazem muito isso. E isso eu acho que é uma coisa que tem feito a diferença na minha vida. Acho que eu já fiz umas 2 ou 3 vezes aqui, mas vamos fazer de novo. Eles pegam a Bíblia deles, você pode pegar a sua? O Miguel já fez isso aqui algumas vezes também. Pode levantar a sua Bíblia? Profeticamente, né, a gente crê que a nossa palavra ela tem poder. Aquilo que nós declaramos, que nós cremos, tem um poder no mundo espiritual. Quem tem a Bíblia no celular também levante, né? E lá eles dizem isso, e nós vamos declarar isso também. Eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho. O que a Bíblia diz que eu tenho. Amém? Glória a Deus. Sabe, eu tenho incentivado lá na minha célula as pessoas a declararem isso de fato. Eu não sou aquilo que o diabo tem amassado sobre a minha mente. Eu não sou o que as pessoas têm dito sobre mim. Eu não sou nem o que eu acho que eu sou. Mas eu sou exatamente o que a Bíblia diz que eu sou. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente começa a dar ouvido a coisas que o diabo vai lançando mentiras. Ele vai lançando sobre a nossa vida que não são verdades. E se nós talvez estamos um pouco afastados de Deus, nós acabamos acreditando nessas coisas que são mentira. E Ele trabalha muito na nossa mente, trazendo confusão, trazendo dúvida, trazendo medo, trazendo ansiedade. E se eu começo a acreditar nessas mentiras, eu começo a achar que eu sou uma coisa que eu não sou. E quando eu começo a achar que eu sou uma coisa que eu não sou, as minhas atitudes vão mostrar exatamente isso. Aquilo que eu não sou. Só que eu preciso entender e colocar isso em prática e declarar cada dia isso. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Porque eu sou imagem e semelhança de Deus, sou filho de Deus. E o Senhor já está falando aqui na palavra dele. Que Ele nos escolheu, que Ele nos formou. Que Ele já colocou coisas maravilhosas na nossa vida. Ele está falando um monte de coisa que nós podemos fazer nele. Ele está falando um monte de coisas que nós temos direito, promessas. Parece que eu ouvi há algum tempo alguém falando que tinha quantas 1000 promessas na Bíblia, alguém sabe aí? Mais de 8.000 promessas. É muita coisa, gente. É muita promessa para nós. Só que se nós vamos alcançar, se nós de fato entendermos que todas essas promessas estão ao nosso alcance, se nós estivermos dispostos a conhecer a palavra e a obedecer, aí eu posso dizer realmente que eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. E nós lemos o texto de Jesus aí, a tentação de Jesus no deserto. Nesse texto ele vem ilustrar tudo isso, o poder da palavra, o entendimento sobre a palavra e a obediência à palavra. Nós vimos aí a vida de Jesus, o ministério de Jesus. Esse texto mostra que o início do ministério de Jesus, quando Jesus começou o ministério dele, a primeira coisa que aconteceu, Jesus foi curar diretamente. Agora eu vou curar, eu vou libertar, eu vou pregar e tal, e as pessoas vão me seguir. Não foi isso que aconteceu com Jesus. Pelo menos o que está falando na Bíblia, né? Jesus foi levado para quem? Para onde? Para o deserto. E a Bíblia fala que ele estava cheio do Espírito Santo.
Aí você pode pensar, mas se alguém está cheio do Espírito Santo, não vai passar uma provação dessa, vai ir para ser tentado? Vai. Ele estava cheio do Espírito Santo, e foi o próprio Espírito que o levou para o deserto. Versículo 1: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado para o deserto pelo Espírito Santo, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Ele não comeu durante esses dias, e ao fim desses dias teve fome. Então Jesus estava cheio do Espírito Santo e foi levado para o deserto para ser preparado. Antes de curar, antes de arrastar multidões, ele foi tentado. Ele passou dificuldade, prova, passou, foi ao deserto. Tantas e tantas vezes na nossa vida nós vamos passar. E o deserto, por mais que seja um local inóspito, difícil, parece que não tem vida, mas é lá que nós aprendemos a depender do Senhor. É lá que nós aprendemos a depender unicamente de Deus. Se falta água, falta comida, né? O povo dos israelitas foi para onde? No deserto. É lá que Deus trabalha no nosso caráter. É lá que Deus nos ensina a depender completamente dele. E aí, queridos, a gente pensa, né? Jesus foi para o deserto, e lá, né, no versículo 3, ele vai dizer o seguinte: o diabo vai dizer para Jesus: olha, se és filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão. O diabo usa alguns princípios da própria palavra para tentar confundir Jesus, para tentar lançar dúvida, confundir, para trabalhar no próprio ego de Jesus. A Bíblia não fala isso, mas foi a minha interpretação. Mas você não é filho de Deus? Então manda essa pedra se transformar em pão. Você está com fome, né? No versículo anterior a gente viu que ele teve fome, né? No final dos 40 dias ele teve fome. E o diabo sabia que ele estava com fome. O que o diabo falou? Você não é filho de Deus? Está desafiando a própria santidade, a própria natureza divina que Jesus tinha. Você não é filho de Deus? Então manda essa pedra transformar em pão. Questionar a própria identidade dele, de filho, de Deus mesmo. Qual é esse contexto aí? Que Jesus estava sendo tentado pelo diabo dessa maneira. Era um contexto de ele havia já sido tentado todos os dias, durante os 40 dias que ele ficou no deserto. Ele teve fome e ele estava no deserto. Então o diabo quis tentar Jesus. E eu fico pensando, né, na nossa vida, diariamente, no nosso cotidiano, fora da igreja, no nosso dia a dia no trabalho, dentro de casa, na escola, na rua, com um amigo complicado, com alguém difícil, situações que nos deixam meio com raiva. Quantas vezes não vem sobre a nossa mente dúvida, confusão, medo? Muitas vezes o diabo lança isso sobre a nossa vida. Sabe o que é mais engraçado? Talvez ele use a própria Bíblia para trazer confusão na nossa vida. Como assim? Assim como ele fez com Jesus: você não é filho de Deus? Ele manda essa pedra transformar em pão. Quantas vezes você não já pensou o seguinte: ué, eu estou na igreja, eu estou vindo aos cultos, eu participo da célula, e por que eu tenho pedido determinada coisa para Deus há tanto tempo e até hoje nada? Quantos aqui já pensaram nisso? Só eu? Ninguém nunca pensou nisso, ninguém nunca questionou em algum momento da vida. Eu estou vindo à igreja, eu estou orando, estou fazendo tudo direitinho, né? A gente ainda fala isso, está fazendo tudo direitinho, tudo certinho. Por que não acontece isso que eu estou pedindo? Eu já aconteceu várias vezes, mas para a graça de Deus, para a glória de Deus, né? Deus me ensinou que não é bem do jeito que eu quero, como Ele quer. Mas já passou isso pela minha cabeça várias vezes. Eu canto no louvor, hoje eu estou pregando aqui, né? Eu estou em liderança de céu, eu tenho pedido para Deus há tanto tempo, ou isso, ou aquilo, e aí nada acontece. Será que Deus se esqueceu de mim? Onde está Deus? Fulano, a gente já começa a questionar. Fulano, olha lá a vida dele, como que está, faz tudo errado.
prosperando na vida. E eu? Achei que eu estava na primeira lista de Deus, na lista de prioridades de Deus, de bênçãos para serem atendidas. Aí Deus foi atender logo o último que estava na fila. Não é por merecimento, não é do jeito que nós queremos, não é no tempo que nós queremos, é como Deus quer, é no tempo de Deus. Deus dá para quem Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer, a quantidade que Ele quer. Mas uma coisa é bíblica: se nós entendemos a palavra de Deus, se nós obedecemos a palavra de Deus, nós com certeza vamos ter o melhor de Deus. Amém? Nós com certeza vamos ter o melhor de Deus, que não é o melhor que nós achamos, tá? É o melhor que Ele acha para nós. Quantas vezes a gente fala: ué, mas Deus não me ama? Talvez o diabo lança sobre a nossa vida. Ué, mas Deus não te ama? Deus não é seu pai? Por que você está se sentindo sozinho? Quantas vezes a gente se sente sozinho, né? Nessa vida, sozinho. Não, mas você não é crente? Você está passando? Por que você está se sentindo sozinho, inseguro, ansioso? Por quê? E ele vai querer confundir, né? A Bíblia fala: ué, mas Deus não pode mudar qualquer situação? Por que você está lutando há tanto tempo assim e não consegue vencer? O diabo usa muitas vezes até a palavra mesmo, porque ele conhece, até mais do que a gente, né? Ele usa algumas coisinhas para querer confundir, para causar medo na nossa vida. O que Jesus fez diante disso? Ele falou: não, então agora eu vou provar para você que eu sou filho de Deus. Eu vou fazer essa pedra transformar em pão. Foi isso que ele fez? Não. Ele declarou o que a Bíblia diz. O que ele declarou? Nem só de pão viverá o homem. Ele sabia o que a Bíblia dizia. Ele sabia quem ele era. Ele sabia da dependência dele do Pai, o quanto ele dependia do Pai. Ele simplesmente disse isso: nem só de pão viverá o homem. Eu quero te dizer nessa noite: não acredite naquilo que muitas vezes o diabo está tentando lançar sobre a sua vida. Talvez muita coisa você não entende, você não tem explicação, você não sabe. Talvez nem vai saber, nem vai entender. Vai ter graça. Continue lutando. Tudo acontece no tempo de Deus, na hora de Deus. Tudo acontece quando Deus quer, não é quando a gente quer. E nós precisamos aprender a tomar posse daquilo que Deus tem para nós. Aquilo que é nosso, ninguém pode tirar. Ninguém. Aquilo que Deus prometeu, que Deus já colocou lá para nós, é nosso. Só nós, somente nós podemos impedir de receber isso. E muitas vezes nós andamos por caminhos errados, nós desobedecemos a Deus, nós não sujeitamos a nossa vontade, o nosso querer, a nossa vida, aquilo que Deus tem para nossas vidas. E aí não adianta questionar. Quantas vezes a gente questiona, né? O que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou assim? Eu não queria isso, Senhor. Eu não queria estar assim. Eu não pedi para acontecer isso. Não foi eu que quis que acontecesse isso. Eu não pedi para estar nessa situação, Senhor. Muitas coisas nós não entendemos e nunca vamos entender. Não adianta você querer questionar o Senhor. Pode até ser que ele te revele, mas pode ser que ele não revele também. E aí? Sua vida vai parar? Você vai continuar murmurando? Você vai continuar reclamando? Não adianta. Ah, mas tem alguém, minha mãe está doente, aconteceu uma doença com ela. Eu não pedi para estar doente. Muitas coisas nós não pedimos. Nós precisamos aprender a ter contentamento e estar firmados no Senhor. Também falei na nossa célula, vocês devem conhecer o caso de acho que ele é missionário hoje, ele chama Nick alguma coisa,
vários vídeos dele na internet falando sobre motivação, né? E ele nasceu sem braço e sem perna, né? Ele tem só alguns dedos, né? E o testemunho dele é muito legal, muito impactante. Esse cara, ele, durante muito tempo, ele fica questionando o Senhor: por que, Senhor? Tem tanta gente perfeita nesse mundo, tem tanta gente que pode andar, tem os braços perfeitos, por que eu estou nessa situação? É quando ele realmente conheceu o amor de Deus, quando o amor de Deus encheu a vida dele, ele parou de questionar. Ele parou de questionar por que eu sou assim, por que eu nasci assim, por que eu sou assim. O amor de Deus foi tão grande, o cumprimento da promessa de Deus na vida dele foi tão grande, que hoje ele prega a palavra de Deus. Ele é casado. Ele é casado. Não sei se ele tem filhos, mas é impactante a vida dele. E quantas vezes a gente começa a questionar por que eu estou enfrentando isso, aquilo? Tenha contentamento. A Bíblia fala, né? Em todas as coisas dai graça. Aprenda a agradecer aquilo que Deus já tem te dado. Aprenda a louvar ao Senhor por aquilo que você já tem, ao invés de murmurar, ao invés de reclamar. Aprenda a confiar no Senhor, a ser grato. Deus quer a nossa gratidão. A Bíblia fala que os sonhos, os planos de Deus são maiores que os nossos. Os planos de Deus são melhores do que os nossos. Isso por si só já é motivo de darmos graças ao Senhor, de confiarmos no Senhor, de não questionarmos, de não ouvirmos aquilo que o diabo tem lançado sobre as nossas vidas, mentiras, as enganações, de realmente entendermos quem nós somos no Senhor, o que Deus quer de nós. Né? E Jesus conseguiu vencer as tentações do diabo. Ele conseguiu ir contra aquelas propostas do diabo. Se a gente for lendo, a gente vai ver, olha, no versículo 4, está escrito: nem só de pão viverá o homem. O diabo, o que fez? Continuou tentando Jesus. E aí ele disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles, todo o seu esplendor, porque me foram dados, e posso dar a quem quiser, se me adorares, né? Tudo que eu tenho aqui eu te dou, Jesus. Aí Jesus disse: está escrito, adora o Senhor teu Deus. Sempre a resposta de Jesus está escrito. E o diabo fez o quê? O diabo, né, o levou a Jerusalém, colocou na frente, na parte mais alta do templo, e disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Ele usou a própria palavra de Deus, que está escrito, para trazer confusão. Mas Jesus rebateu como? Dito está: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. E eu quero te dizer essas expressões centrais que a gente precisa começar a declarar na nossa vida. Está escrito. Cada vez que você for tentado, você estiver passando por momentos difíceis, de luta, de desespero, de cansaço, comece a declarar: está escrito na palavra de Deus que Deus me ama. Está escrito que Deus sempre se compadece das minhas fraquezas. Está escrito. E eu conheço o que a palavra de Deus diz, e eu obedeço o que a palavra de Deus diz. Nós precisamos entender que é a obediência que traz a bênção na nossa vida. Lá em Efésios está escrito o seguinte: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Deus já te abençoou. Amém? Deus já te abençoou. A palavra está escrita nisso. Deus já nos abençoou. Nós já somos abençoados. Só que o diabo muitas vezes quer lançar o quê? Mentiras. Dizer que nós não somos abençoados. Nós já somos abençoados com toda sorte de bênção. O diabo já está derrotado. Mas ele quer nos convencer de que ele está no controle, de que ele é mais forte. E ele não é. Nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis
diante dele em amor. A Bíblia tem tantas coisas que diz a nosso respeito. Nós somos escolhidos pelo Senhor para sermos santos e irrepreensíveis. Por que viver uma vida de pecado? Por que aceitar as derrotas sobre a nossa vida? Por que aceitar a palavra na nossa vida como eu não consigo, eu não posso, coitadinho de mim, isso eu nunca vou vencer, isso não é para mim? Nós já fomos abençoados, nós já somos escolhidos. Nós somos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis. Por que aceitarmos, muitas vezes, pecados na nossa vida? Coisas que nós não conseguimos, talvez, vencer. Aceitar isso como algo normal. Eu não consigo vencer isso. Essa é uma dificuldade que eu tenho. Essa é uma falha que eu tenho. Esse é um pecado que eu tenho. Deus nos escolheu para sermos santos. Se a Bíblia está declarando isso, é porque Deus sabe que nós temos, sim, condições de sermos santos. Ele já disse isso, nós somos geração santa, eleita, escolhidos pelo Senhor, e tantas outras coisas que a Bíblia nos diz. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por que é que nós ficamos então tão desesperados? Mas nós somos humanos, né? É normal a gente ficar assim, né? Nós somos cheios de falhas, cheios de limitações, de fato nós somos. Mas a palavra diz: o Senhor é o meu pastor, e aquilo que eu preciso não me faltará. Se eu entendo essa verdade, se eu entendo que a palavra diz isso, se eu obedeço, não há por que ficar desesperado, não há por que ficar sem saber o que fazer, porque Deus está no controle. Ou melhor, a gente pode até saber sem ficar o que fazer. Aliás, ficar sem saber o que fazer. Mas uma certeza a gente tem que ter: Deus está no controle sempre. Porque a Bíblia diz isso. E eu sei, aliás, eu posso, porque a Bíblia diz que eu posso. Então eu posso esperar no Senhor e saber que Ele é o meu refúgio, que Ele é a minha fortaleza, que Ele está agindo a meu favor. Se eu permaneço na presença dEle, se eu espero nele, se eu confio nele. Mas agora também fala que nós teremos vale de sombra e morte, que nós teremos deserto, que nós teremos prova, porque a Bíblia fala que nós vamos enfrentar isso. Mas aí a Bíblia fala também: eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. São coisas tão simples, tão elementares, e que muitas vezes nós deixamos passar, e a nossa vida vai vendo, sobe e desce, mais ou menos com o Senhor. E aí pessoas vão saindo das igrejas porque não sabem que elas são em Cristo. E aí pessoas vão ficando uma vida muito no mais ou menos, porque elas não entendem quem elas são em Cristo, aquilo que elas podem, aquilo que Deus pode fazer na vida delas. E aí a gente vê um crescimento da igreja, um inchaço da igreja, né? Muita gente que oba-oba, muita gente não entendendo, não tendo alicerce naquilo que a Bíblia diz. Pessoas que não têm alimento, que não crescem espiritualmente, porque não se alimentam. Né? Tem até um estudo na célula onde a gente fala sobre a dieta espiritual. A gente tem um corpo, né, saradão, bonito, saudável, tem que fazer. Agora, pastor, né, pastor? Tá saradão. Mas tem que fazer o quê? Cirurgia, cuidar da alimentação. Agora ele não vai beber mais Coca-Cola, não vai comer Nutella, né? Estamos de olho, hein? Vai ter um preço para isso, né? Uma dieta te dá um corpo saudável. Uma dieta espiritual te dá força para você passar por todas as coisas e mesmo assim estar alegre, estar feliz, estar em paz. Quando nós entendemos a palavra de Deus, quando nós obedecemos a palavra de Deus, sabe o que é que muda? Nem sempre é a circunstância, mas o que muda é o nosso interior, é a nossa maneira de enxergar, de lidar com as circunstâncias ao nosso redor. A gente estava falando isso na nossa célula também.
O que muda é o nosso interior. Aí o mundo pode estar desabando. Você está confiando no Senhor. E você consegue enfrentar aquela situação, aquele contexto, de uma forma muito mais tranquila, sem desespero, com equilíbrio. E a Bíblia fala que, né, se alguém te irrita, um chefe chato, um colega de trabalho chato, quando você pratica o que a palavra diz, a Bíblia fala que o fruto do Espírito é o domínio próprio. Você não vai xingar, você vai contar até 10. A circunstância vai mudar? Pode ser que mude. Pode ser que pela maneira como você trata a pessoa que está se relacionando com você, pode ser que ela mude, porque ela percebe essa mudança. Ela percebe que você não mais grita, não paga com a mesma moeda, não responde, perdoa. Pode ser que ela mude, mas pode ser que ela não mude. Eu espero que ela mude, porque a gente tem que influenciar as pessoas. A presença de Deus em nós tem um impacto na vida do outro. Mas pode ser que ela não mude, mas você mudou. E aí você consegue enfrentar aquilo de uma maneira muito mais tranquila, mais equilibrada, sem perder a cabeça. E isso é o que a palavra de Deus promove de transformação em nós. Isso é que o Espírito Santo opera em nós. Então a minha circunstância pode não mudar, mas eu mudei, porque eu sei quem eu sou em Cristo. Eu entendo isso. E eu entendo que tudo que a Bíblia diz sobre a minha vida são verdades. Que eu posso, tudo que a Bíblia diz que eu posso, e que eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho. Comece a declarar isso na sua vida. Comece a declarar quando você estiver passando por um momento difícil, dificuldade, prova. Comece a declarar, está escrito, a Bíblia fala isso sobre a minha vida. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A Bíblia diz, está escrito, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Está escrito que o Espírito Santo intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Está escrito que quando eu busco o Senhor, eu o encontro. Buscar-me-eis e me achareis quando eu buscar de todo o vosso coração. Está escrito que o Senhor me ungiu com o Espírito Santo. O Espírito Santo está sobre mim para curar, para profetizar, para libertar os cativos. Está escrito isso. E eu preciso tomar posse disso para a minha vida. Está escrito que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E isso é verdade. Por que é que nós muitas vezes vivemos sobre condenação, sobre opressão? Está escrito que quando eu busco o Senhor, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ele vai me dar o quê? Descanso, alívio. Está escrito que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão. Nós precisamos começar a declarar isso. E está escrito na Bíblia, isso é verdade para a minha vida. Eu acredito, eu tomo posse e eu vou viver exatamente aquilo que está escrito. Porque a Bíblia é verdade, não é um monte de histórias falsas, são histórias verdadeiras que produzem transformação, que produzem cura, que produzem libertação. Como nós vemos, conhecereis a verdade vos libertará. Eu quero ser liberto pela palavra. Eu quero aplicar isso, porque eu vou ser liberto, porque eu vou ser transformado. Tudo aquilo que Jesus fez, a própria Bíblia diz: aqueles que virão após mim farão as obras que eu faço, farão obras até maiores. Está escrito. Se está escrito, é verdade. Nós podemos fazer. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Expulsarão demônios. Ah, mas eu vou expulsar o demônio? Vai. Porque está escrito. Se você toma posse do poder que já foi liberado sobre a sua vida, da unção que já foi liberada sobre a sua vida, e se você depende de fato do poder do Espírito Santo, do poder de Deus,
você vai sim expulsar demônio. Ah, mas eu não mereço, ninguém de nós merece. Ah, mas eu não sou capaz, ninguém de nós é capaz. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Está escrito que Cristo vive em mim. Não é mais o meu querer, não é mais a minha vontade, não é mais do meu jeito, não é mais do tempo que eu quero. Quando Deus quer. Porque não é mais eu que vivo. Eu não tenho mais querer. O meu querer já foi sepultado, tem que ser sepultado a cada dia. Nós temos que desejar o querer de Deus em nós. É a vida de Deus em nós, é a presença de Deus em nós. Por isso que não é do nosso jeito, é como Deus quer. Só que se a gente não tem contentamento, alegria no Senhor, se a gente não busca a paz de Deus em nós, a alegria de Deus em nós, a gente vai começar a murmurar e questionar. E é isso que o Senhor quer, que a nossa alegria esteja nele. É a alegria de Deus refletida sobre a minha vida que muda meu interior. É a paz de Deus que excede todo entendimento, que se reflete sobre a minha vida, que se manifesta sobre a minha vida, e aí eu sou transformado. E eu entendo quem eu sou como Cristo, para quem Deus me chamou, o que eu estou fazendo aqui. Amém? E Jesus falou isso, né? Ele obedeceu a palavra e ele respondia: está escrito. Exatamente por conta disso, ele sabia o que ele podia, estava escrito. Eu quero te convidar nessa noite a fechar os seus olhos e a começar a pensar na sua vida mesmo. Feche os seus olhos. Você tem vivido? Será que você tem vivido a palavra? Será que você tem se alimentado da palavra de Deus? Será que você tem obedecido aquilo que a Bíblia diz? Será que você tem entendido quem você é em Cristo? Será que você tem entendido aquilo que Deus já formou, já construiu, já declarou ali na Bíblia? Que você é vencedor. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ele já declarou isso sobre nós, que nós somos mais do que vencedores. Porque temos vivido na derrota muitas vezes? Nós somos mais do que vencedores em